Olá, alunos do oitavo ano, tudo certo com vocês? Hoje a nossa aula de geometria é sobre polígonos. E vamos relembrar o que são polígonos, pessoal. São figuras planas, figuras geométricas planas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, pessoal, aqui nós temos dois exemplos de polígonos. Podem ver, são formados por segmento de reta e elas não se cruzam. Então, pessoal, por exemplo, esses dois exemplos são polígonos. Se eu fizer uma figura que seja dessa forma, assim, ó, duas retas paralelas e aqui duas semicircunferências. Eu posso chamar ela de um polígono? Não, não é polígono. E por que não é polígono? Porque essas duas partes aqui, essas duas laterais, são segmentos de reta, não são semicircunferências, são curvas. Então, não é polígono. Para ser polígono, só com segmento de reta. E os polígonos, nós podemos classificá-los em dois tipos. O primeiro tipo é, se eu pegar qualquer reta e passar de um lado a outro, eu só vou encontrar duas semi-retas, dois segmentos de reta. Tá vendo? Eu passei a reta, eu encostei desse lado e aqui no próximo ao ponto C. Se eu encontro apenas duas vezes, esse polígono é chamado de convexo. E se eu passo um segmento de reta e encontro mais de duas partes, que nem passei esse segmento de reta, encontrei uma, duas, três, quatro partes. Esse tipo de polígono é chamado de não convexo. Em outros vídeos, em outros livros, às vezes vocês podem encontrar esse polígono não convexo chamado de polígono côncavo. Só que o nosso livro traz a divisão entre convexo e não convexo. Tranquilo, pessoal? E de acordo com a quantidade de lados, cada polígono recebe um nome. Imprimi a tabela aqui para tentar ficar claro, ficar um pouco mais visível para vocês, mas ela ficou um pouco pequena. Mas essa tabela está lá na apresentação de slide, que dá para vocês enxergarem um pouco melhor. O polígono de 3 lados chama triângulo, o de 4 lados, quadrilátero, de 4 lados, quadrilátero, o de 5 lados, pentágono e assim por diante. Por exemplo, esse primeiro do exemplo aqui tem 5 lados. Então ele é um pentágono. Esse outro do lado direito. 5 lados também. Então ele é outro pentágono. Tranquilo, pessoal? De acordo com a quantidade de lado, cada um tem um nome. Uma outra parte importante dos polígonos é poder entender o que é a diagonal deles e calcular a quantidade dessas diagonais. Sempre lembrando que essa parte é importante. Existem dois tipos de diagonais: as diagonais que partem de um único vértice e a quantidade total de diagonais de um polígono. Essas são coisas diferentes, nós vamos tratar cada uma delas uma a uma. Diagonais que partem de um único vértice. Vamos relembrar o que é um vértice de um polígono? Um vértice é um encontro de dois lados. Por exemplo, nesse primeiro polígono de 4 lados, esse é um vértice, outro vértice e um quarto vértice. 4 lados, 4 vértices. Tranquilo? E se eu partir de um único vértice, vou pegar esse primeiro vértice aqui que eu vou chamar ele de 1. Quantas diagonais eu consigo vir desse vértice num polígono de 4 lados? Eu só consigo fazer essa diagonal do 1 até esse aqui que nós vamos chamar de 4. Porque do 1 ao 2 não é uma diagonal, é um lado. Então não podemos contar. Do 1 ao 3 também é um lado, não é uma diagonal. Então a única diagonal que tem em um polígono de 4 lados é essa aqui, que vai do 1 ao 4. Então, de um único vértice, nós só podemos encontrar uma diagonal em um polígono de 4 lados, em um quadrilátero. Então, pessoal, nós conseguimos ver isso aqui no desenho. Mas existe uma fórmula para a gente poder calcular a diagonal de um único vértice? Existe. Essa fórmula aqui. dv
que é para a gente lembrar, a diagonal do vértice é igual a n, que é o número de lados, menos 3. Então, vamos fazer o teste para o quadrilátero. Vou botar um Q aqui de quadrilátero. DV, que é a diagonal do vértice. Quantos lados tem um quadrilátero? 1, 2, 3, 4. 4 menos o 3 da fórmula. Encontramos uma diagonal em um único vértice, que é essa que está aqui no exemplo. Vamos pegar um polígono de 6 lados aqui, que é o hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos calcular a forma da diagonal de um único vértice para ele. DV é igual. Vou botar um Hzinho aqui do hexágono. 6 menos o 3 da fórmula. Diagonal do vértice, 6 menos 3 é igual a 3. De um único vértice, nós podemos traçar 3 diagonais, que é exatamente o que está no exemplo aqui. Ó. Essa primeira diagonal, essa segunda diagonal e essa terceira diagonal. Então, toda vez que perguntar diagonais que partem de um único vértice, é simplesmente o número de lados menos 3. Tranquilo, pessoal? E a segunda parte é calcular a quantidade total de diagonais de um polígono. Para calcular a quantidade total, nós chamamos de D, já é essa fórmula aqui que é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil. O número de lados, menos 3, vezes o número de lado dividido por 2. Então, vamos sempre lembrar que o N é número de lados. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos repetir o cálculo para esses mesmos dois exemplos, para o quadrilátero e para o hexágono. Vou colocar o Q aqui de quadrilátero, vamos calcular a quantidade total de diagonais. D é igual. Qual que é o número de lados de um quadrilátero? 4. Então, 4 menos 3 vezes 4 dividido por 2. Vocês lembram da sequência das operações, de como a gente tem que resolver elas? Primeiro, sempre os números que estão entre parênteses. Então, 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dividido por 2. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o total de diagonais de um quadrilátero são 2, que é a que sairia do 1 até o 4 e a que sairia do 3 até o 2 ou do 2 até os 3. Essas seriam as duas possíveis diagonais em um quadrilátero. Agora vamos fazer esse mesmo exemplo para o hexágono. O total de diagonal é o número de lado. Um hexágono tem 6 lados. 6 menos 3 vezes 6, que é a quantidade de lado, dividido por 2. 6 menos 3 é igual a 3, vezes 6 dividido por 2. 3 vezes 6, 18 dividido por 2. Nós encontramos que um hexágono tem 9 diagonais. Tranquilo, pessoal? Se nós formos desenhar todas as diagonais aqui desse hexágono, nós vamos encontrar 9 diagonais. Isso que eu queria trazer de explicação para vocês na nossa aula de geometria de hoje. Agora, vamos resolver de exemplo alguns exercícios, que são os exercícios que estão lá na lista de exercícios de vocês do livro. O exercício 4, que está lá no livro de vocês. Ludmila desenhou esse polígono convexo e traçou algumas diagonais. Quantas diagonais ela ainda pode traçar nesse polígono? Primeiro passo, pessoal, para a gente calcular a quantidade diagonal é saber o número de lados. Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Se ele tem 10 lados, ele é chamado de decágono. É o nome do polígono de 10 lados. Tranquilo, pessoal? Então vamos usar aquela formulazinha para quantas diagonais ele ainda pode traçar. Então ele quer o total de diagonais. Então a formulazinha é o total de diagonal n menos 3, que é o número de lados menos 3, vezes o número de lado dividido por 2. Qual que é o número de lado? 10. Então 10 menos 3 vezes 10 dividido por 2.
10 menos 3, 7. Vezes 10 dividido por 2. 70 dividido por 2, nós encontramos que um decágono pode ter 35 diagonais. Esse é o número total. Porém, a Ludmila já traçou algumas diagonais aqui no nosso desenho. Então, quantas ainda ela pode traçar? Vamos contar quantas diagonais a Ludmila já traçou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pessoal, nós encontramos que a Ludmila já desenhou aqui 7 diagonais. Se o número máximo de diagonais que um decágono pode ter são 35, quantos que ela ainda pode desenhar? Vamos subtrair 7 de 35. 35 menos 7, 28. Então, quantas diagonais a Ludmila ainda pode traçar? Ela ainda pode desenhar 28 diagonais. Então, pessoal, um exercício igual a esse tem que prestar atenção que ele não pede apenas a quantidade total de diagonal. Nós temos que considerar a quantidade de diagonais que já tinha traçado aqui e ver quantas ainda nós poderíamos traçar. Tranquilo? O exercício 6. Sabendo que em certo polígono convexo partem no máximo 15 diagonais de cada vértice. Qual o número total de diagonais desse polígono e qual o número de vértices? Ó, pessoal, 15 diagonais em cada vértice. Falou de cada vértice, nós vamos trocar a fórmula, é aquela fórmula do dv. dv é igual ao número de lados menos 3. Se ele falou que partem no máximo 15 diagonais de cada vértice, então ele já deu o valor dos diagonais, então eu vou substituir aqui no dv, 15. Ele quer saber o número total de diagonais. Lembra que para achar o número total nós precisamos do número de lados? Nós temos as diagonais de cada vértice, o n, que é o número de lados, é o que nós queremos descobrir, menos 3. Esse menos 3 eu vou passar ele para o outro lado da igualdade. É negativo, vai passar como positivo. N é igual a 15 mais 3. Então, nós descobrimos que o número de lados desse polígono é 18 lados. Então, pessoal, encontramos aqui que o nosso polígono tem 18 lados. Lembra na folha anterior que nós olhamos que o número de lados e o número de vértices são o mesmo? Então, se ele tem 18 lados, ele também tem 18 vértices, que é a primeira, que já respondemos a primeira pergunta do exercício. Agora nós temos que descobrir qual que é o número total de diagonais desse polígono. O número total de diagonais é utilizando essa mesma fórmula aqui do exercício anterior. D é igual o número de lado menos 3 vezes o número de lado dividido por 2. Qual que é o número de lado? 18. 18 menos 3 vezes 18 dividido por 2. 18 menos 3 dá 15. 15 vezes 18 dividido por 2. Pessoal, vou simplificar o 2 com o 18. 2 com 18 vai sobrar 9 aqui em cima. Então, o número de diagonais é 15 vezes 9. 15 vezes 9, vamos fazer a conta aqui no cantinho. 9 vezes 5, 45, sobe 4. 9 com 4, 13. Então, o número total de diagonais são 135 diagonais. Tranquilo, pessoal? Esse exercício já foi um pouquinho mais complexo. Ele nos deu a quantidade de diagonais de cada vértice. Com essa quantidade, nós tivemos que descobrir quantos lados esse polígono tinha, para, através da quantidade de lados, descobrir o número total de diagonais, que seria 135 diagonais. Tranquilo, pessoal? E o nosso último exemplo da aula de hoje é o exercício 7. Que diz, cada item abaixo sugere um polígono. Então, responda a letra A. Classifique cada polígono
quanto ao número de lados. Letra B, quantas diagonais partem de um único vértice? E a letra C, quantas diagonais no total tem cada um dos polígonos? Então, pessoal, no que ele disse que cada item aqui sugere um polígono, vamos completar aqui cada polígono. Vamos ligar aqui os pontos e poder descobrir quais são os polígonos. E aqui por último, agora pessoal, esse primeiro polígono tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. O polígono de 5 lados, como que era o nome dele? Pentágono. Esse segundo polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês lembram o nome do polígono de 8 lados? Octógono. E esse terceiro polígono da letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, chamado de hexágono. Tranquilo, pessoal? A letra A já está respondida. Classificamos cada um com relação à quantidade de lados. Agora a letra B. Nós queremos as diagonais que partem de um único vértice. Como é que é a fórmula mesmo para calcular a diagonal que parte de um único vértice? É o número de lados menos 3. Então, para o pentágono, DV é igual a 5 menos 3. Então, as diagonais que partem de um único vértice no pentágono são apenas 2. Já no octógono, DV é igual a 8 menos 3. DV é igual a 5. 5 diagonais que partem de um único vértice no octógono. E no hexágono, DV é igual a 6 menos 3. DV é igual a 3. Certo, pessoal? Resolvemos o A e o B. Agora falta apenas a letra C, que é a quantidade de diagonais total de cada um dos polígonos, do pentágono, do octógono e do hexágono. Então, como é que é a formulazinha das diagonais totais? Igual n menos 3 vezes n dividido por 2. Então, o número de diagonais do pentágono, 5 menos 3 vezes 5 dividido por 2. 5 menos 3 dá 2, vezes 5 dividido por 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Ou então podemos simplificar os 2 e sobra 5. Então, o número de diagonais totais de um pentágono é 5. O número de diagonais totais de um octógono, 8 menos 3 vezes 8 dividido por 2. 8 menos 3 dá 5, vezes 8 dividido por 2. 5 vezes 8, 40. Dividido por 2 dá 20. Então, o octógono tem 20 diagonais totais. E o hexágono, que é o último do nosso exercício, o número de diagonais totais é 6 menos 3 vezes 6. Tudo isso dividido por 2. 6 menos 3 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2, 9. Então, o hexágono tem 9 diagonais totais. Tranquilo, pessoal? Um exercício aqui que valeria por 3, porque são 3 polígonos. Nós classificamos com relação ao nome, calculamos as diagonais que partem de um único vértice e calculamos as diagonais totais. O que eu tinha preparado para a aula de geometria de hoje, pessoal, era isso. Espero que todo mundo tenha entendido e que não tenha ficado muitas dúvidas. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, estou à disposição. Obrigado a todos pela atenção.